Na cultura contemporânea, parece que sofrer saiu de moda. Qual é o espaço que o mundo atual dá para a dor? Talvez muito pouco, como se fosse possível eliminar esse sentimento e ficar só com o seu oposto, a alegria, o prazer. Mas dor e alegria, dor e prazer andam de mãos dadas. A arte de Leonardo da Vinci representa prazer e dor com os traços gêmeos, unidos, mas um de costas para o outro. Ligados, mas um se opõe ao outro. A dor pode ser uma experiência transformadora, de alargamento dos horizontes, mas para isso e antes disso, é preciso aceitar que ela existe. Será que, ao negar o sofrimento, não estamos também anestesiando a nossa capacidade de sentir a vida com tudo o que ela oferece? Um primeiro ponto, né, nessa ideia um pouco utópica do título, um pouco provocativa, né, transformando a dor em alegria, um primeiro ponto seria a ideia de que não há como separar a dor da alegria, o sofrimento da alegria, esses dois caminham juntos, e a ideia de que poder fazer essas duas regiões psíquicas, esses dois afetos, esses dois sentimentos caminharem juntos, requer um acolhimento à dor, uma espécie de aceitação. Aceitação que não é resignação. A aceitação é ativa, a resignação é passiva. Aceitar a dor é poder acolher a vida com dor, com alegria, com prazer, com tristeza, com o que a vida oferece. Não se trata tampouco, isso é importante frisar, de fazer uma apologia da dor, né? Eu acho que seria bastante errôneo promover uma obrigação do sofrimento, né? Tem que sofrer para crescer, né? Vamos, então, fazer uma certa ascese, né? Uma proposta espartana de que, né, promover nas nossas crianças o sofrimento para elas crescerem. Não se trata de uma apologia da dor, não se trata disso, né? Se trata, sim, de um acolhimento e um acolhimento ativo e não resignado, né? Não passivo e desvitalizado. Do mesmo modo que te abriste à alegria, abre-te agora ao sofrimento, que é fruto dela, e seu avesso ardente. Do mesmo modo que da alegria foste ao fundo, te perdeste nela e te achaste nessa perda. Deixa que a dor se exerça agora, sem mentiras, nem desculpas, e em tua carne vaporize toda a ilusão. Que a vida só consome o que a alimenta. Na verdade, essa copresença, então, né, de dor e de alegria, isso que eu estou querendo um pouco desdobrar aqui, o que seria essa copresença, essa possibilidade de coabitação entre a dor e a alegria, eu queria falar para vocês em dois pensadores que, enfim, que eu gosto muito, que eu me dedico, que eu me identifico, né, nas minhas leituras, que são o Freud e o Nietzsche, né? Eu faço esses dois autores dialogarem porque, em ambos, o tema do sofrimento psíquico é um tema central. Friedrich Nietzsche, um pensador alemão do século XIX, propõe no livro que se chama A Gaia Ciência, que se a gente tenta diminuir a capacidade dos homens de sentir a dor psíquica, nós vamos também diminuir a sua capacidade de se jubilar, do júbilo, ou seja, ele propõe essa relação de não despotencializar a capacidade dos homens de sentir dor, para também não enfraquecer sua capacidade do júbilo.
Notem bem que o termo que o Nietzsche usa, que é o termo também que eu estou usando aqui, é alegria e não o termo felicidade. A felicidade ela está muito mais ligada a essa obrigação de ser feliz. A felicidade é hedonista, a felicidade está ligada... de alguma forma, a gente pode fazer essa relação a uma corrente do século XIX que se chamava utilitarismo. A felicidade se associa ao útil. A gente pode ver isso, por exemplo, num pensador do utilitarismo, da ciência econômica do século XIX, Jeremy Bentham. O Bentham falava o princípio econômico do útil, o princípio econômico do utilitarismo precisa propor que o útil faça, traga a maior felicidade possível para o maior número de pessoas. Essa era a proposta utópica do utilitarismo do Bentham. Nietzsche faz justamente uma crítica ao útil, uma crítica ao utilitarismo, porque a alegria em Nietzsche é uma alegria trágica, não é a felicidade do utilitarismo, não é a felicidade que o Bentham propunha, uma sociedade racional que promoveria e produziria necessariamente a felicidade para os seus cidadãos. O Nietzsche faz uma crítica a esse utilitarismo ao afirmar justamente uma alegria que é trágica, uma alegria que vai afirmar a dor em copresença e caminhando junto com a própria alegria. O meu mundo acabou de atingir a perfeição. A meia-noite é também meio-dia. A dor é também um prazer. A maldição é também uma bênção. A noite é também um sol. Disseste sim algum dia a um prazer? Ah, meu amigo, então o dissestes também a todo o sofrimento? A noite é também um sol. A alegria é trágica. Ele vai indicar, então, dois modos de se lidar com o sofrimento psíquico. O modo judaico-cristão e o modo trágico. O modo judaico-cristão, então, vai ser forjado pela culpa, o sofrimento associado à culpa. Seja na forma da má consciência que diz, eu sou culpado pelo sofrimento, ou seja, na forma do ressentimento. O ressentido vai dizer, você é o culpado pelo sofrimento. Então, é um modo de sofrimento associado à culpa e à causalidade. Ou seja, se há sofrimento, tem que ter causa. E essa causa vai ter que ter um culpado. Essa é a lógica, vamos dizer assim, que se forjou na forma do desenvolvimento do sofrimento judaico-cristão. Tentar encontrar uma causa ou um culpado para o sofrimento é, então, bastante presente, bastante frequente. A culpa foi pela morte de um ente querido, a culpa pela separação foi do marido, que largou a mulher. Ou seja, temos que encontrar uma causa para um sucedâneo da dor, e a causa vai ser a culpa para dar um sentido. A questão que o Nietzsche propõe é que a dor possa deixar de ser um mal para se tornar uma força. O Nietzsche é um pensador da força, do poder, da potência e da força. Como é isso? A dor deixar de ser um mal para se tornar uma força vai ser justamente esse modo trágico de olhar a dor. Olhar a dor sem dramatizar a dor, olhar a dor sem se vitimizar nem culpar os outros por causa dessa dor. Uma forma de olhar a dor onde ela deixa de se tornar, então, um mal, e passa a ser
uma força. Força num sentido de que o Nietzsche trabalha a questão da força, do jogo das forças, a força ativa e a força reativa, a força como resultante de uma multiplicidade de forças, a força nunca está sozinha, a força anda junto com outras forças e ela é sempre uma resultante de um combate entre as forças ativas e as forças reativas. Nesse contexto é que se propõe, né? Deixa de ser um mal para se tornar uma força. Dor e alegria coabitam dentro de nós. Querer viver a alegria também significa aprender a acolher a dor. A psicanálise nos mostra onde em nós pode se dar essa copresença de dor e prazer. Bom, eu acho que não é preciso dizer o quanto o tema do sofrimento psíquico é um tema caro à psicanálise, à teoria psicanalítica e à clínica psicanalítica. A psicanálise trata da dor, mas, ao mesmo tempo, ela não oferece uma cura para a dor. Freud diz que a psicanálise retira o sujeito do sofrimento neurótico e o insere no sofrimento humano. Não há cura para a dor. Face à dor, você pode ter destinos possíveis, destinos psíquicos possíveis para a dor. Alguns podem ser mais mortíferos, mais negativos, experiências, né, mais duras, mais desvitalizantes, e outros modos, né, outros destinos, podem ser destinos mais criativos, mais vitais, né, para usar um termo nietzschiano também, uns destinos menos desvitalizados e mais vitais. A obra freudiana, ela indica, na verdade, vários lugares onde a gente pode, vários lugares teóricos que correspondem a lugares psíquicos, onde a gente pode encontrar essa copresença da dor e do prazer, que eu estou puxando esse fio aqui para falar para vocês. O prazer é uma noção central na obra freudiana. O princípio do prazer, ele rege o psiquismo humano. Então, o prazer é uma noção que perpassa, né, o pensamento da psicanálise de uma forma muito central, muito importante, porque o psiquismo busca a satisfação, né? O alvo, a finalidade do psiquismo é, de alguma forma, buscar a frustração e encontrar na realidade frustração, né? A realidade nem sempre proporciona exatamente a frustração. Então, tem um jogo necessário entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. O princípio do prazer, ele é exigente, ele é peremptório, ele quer a satisfação, né? Uma criança que quer o sorvete, que quer que a demanda dela seja atendida. O princípio da realidade, ele vai dizer, calma, não agora. O princípio da realidade vai poder adiar, vai poder entrar com o fator tempo. A criança vai dizer, eu quero sorvete agora. A mãe vai dizer, depois do almoço. Né? Então, é um jogo de prazer, frustração, adiamento da satisfação, né? Para, de alguma forma, tentar encontrar na realidade satisfações efetivas que requerem o fator tempo, ou seja, requerem um trabalho, um projeto, um esforço. Mas o que é interessante é que o princípio da realidade, ele não se opõe ao princípio do prazer, ele não é uma oposição. Na verdade, ele vai junto da mesma finalidade do princípio do prazer, que é o alcance da satisfação. Só que o princípio da realidade tem a possibilidade do adiamento. Ele tem a favor dele essa possibilidade, né? Eu quero alcançar
a satisfação também, mas eu também posso tolerar a frustração da realidade não estar proporcionando aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Na verdade, a gente tem várias possibilidades de entrada na obra freudiana, onde essa junção, né, esse laço, esse entrelaçamento entre a dor e o prazer estão presentes. Então, eu queria enumerar 3 figuras teóricas importantes, onde a gente pode ver essa coabitação, essa copresença. A noção de corpo erógeno, a ideia também, né, onde a gente pode encontrar isso, a experiência estética, a experiência do prazer estético e a noção de masoquismo, que é uma noção também bastante cara à teoria psicanalítica. Como é que é essa ideia de corpo erógeno? O corpo erógeno em Freud, ele não é um corpo unificado, ele não é exatamente o corpo de uma imagem que unifica e que dá uma unidade corporal. Né? Essa imagem, ela também é importante, ela também existe, né? A gente busca essa unidade, mas na hora de pensar no corpo erógeno, o Freud pensa um corpo em partes, o que ele chama de zonas erógenas, núcleos de prazer que são núcleos de receptividade corporais da excitação. O corpo erógeno, ele não tem um mapeamento, uma cartografia pré-determinada. Essa cartografia será singular, né? O lóbulo da orelha, um pedaço, enfim, do corpo, né? Depende aí um pouco da escolha do freguês, né? Mas, de qualquer forma, não tem uma pré-determinação. O corpo erógeno, ele tem essa cartografia de um certo mapeamento, né? E essa ideia de que o prazer do corpo erógeno não é um prazer totalizante, né? Não é um prazer de olhar para o espelho e ver, por exemplo, uma imagem total do corpo, ou buscar a unidade do corpo. Por que que o Freud quis tanto marcar essa ideia de um corpo como partes? Porque essa ideia de corpo como partes, de alguma forma, quebrava uma proposta do século XIX, do início do século XIX, que a sexualidade visava única e exclusivamente a reprodução. Ele quis mostrar que não, que a sexualidade, além de visar a reprodução, ela visa também o prazer, né? Isso para a gente não é uma coisa, né? Isso é evidente, mas ali, né, em 1905, em 1903, isso precisava ser falado, isso precisava ser evidenciado, porque não era evidente, né? Tinha toda uma proposta ali que a sexualidade se acoplava ao amor, necessariamente, e à reprodução. Então, essa ideia da parcialidade das partes, ela tinha
um projeto, né, importante em relação a mostrar também o estatuto da sexualidade ali, né, como é que a sexualidade humana funcionava. E o importante era essa ideia de que o erotismo, quando a gente fala de erotismo, de zonas erógenas ou de corpo erógeno, que é um termo, enfim, cunhado por um psicanalista francês, Serge Leclerc, que tem, inclusive, um livro que se chama O Corpo Erógeno. O corpo erógeno e o erotismo inclui necessariamente o campo da dor. Por quê? Porque são núcleos de prazer que recebem a excitação e, ao receber, aumenta a tensão, né? Faz com que a tensão aumente, não caminhe no sentido de um alívio, de um rebaixamento da tensão, de uma diminuição da excitação. Então, são núcleos que suportam ali, né, o prazer, a excitação, a dor, nessas regiões receptoras, e aí cada um tem as suas regiões receptoras, não há exatamente um modelo, né, uma cartografia, uma anatomia, né? O Freud não desenhou uma anatomia do prazer, muito pelo contrário, né? Ele quebra com a anatomia da medicina moderna, né? Esse corpo é um corpo mapeado por outros padrões que não os padrões da medicina, que não os padrões ali da anatomia cunhada pela medicina do século XIX. Freud fez uma nova cartografia do corpo humano, trazendo a noção de corpo erógeno, um corpo mapeado por uma anatomia do prazer. Prazer e dor coabitando numa experiência erótica. Mas e quando o próprio Freud vivencia essa junção de prazer e dor a partir de uma experiência estética? Uma obra de arte o retira do pedestal de mestre. O outro exemplo que eu estava querendo trazer, que eu propus para vocês, é a ideia, então, da experiência estética. Por quê, né? Porque o prazer da experiência estética, ele é um prazer de fruição, ele é um prazer que atinge diretamente a nossa sensibilidade, né? Os nossos mecanismos sensoriais, né? O prazer estético, ele é para ser fruído, não sei se a gente pode falar assim, ele é para ser experimentado, ele é para ser provado, quase que num sentido mesmo de provar uma comida, né? Provado num sentido sensorial desse termo. Essa é a ideia da fruição estética. Tem um texto que o Freud fala, que se chama O Moisés de Miguel Ângelo, que é um texto bastante eloquente, bastante ilustrativo dessa experiência do prazer estético, incluindo a dor. Ele dá essa descrição da experiência que ele teve quando ele foi visitar a estátua de Moisés, em Roma, na Itália, na igreja San Pietro in Vicoli, e do impacto, o poder, né, o domínio e a atração que essa estátua exerceu sobre ele. O impacto foi tão forte que o Freud ficava ali sentado num banquinho, olhando o Moisés de Miguel Ângelo, e começou a retornar. Ele voltava, assim, ele falava, várias vezes eu tive que subir aquela escada íngreme, e, enfim, ele continuou indo lá durante uns 7 dias, assistir e olhar e tentar, de alguma forma, viver aquela experiência que o Moisés estava exercendo sobre ele. Uma inclinação mental em mim, racionalista ou talvez analítica, revolta-se contra o fato de comover-me com uma coisa sem saber por que sou assim afetado e o que é que me afeta. Isto me levou a reconhecer o ato de que precisamente algumas das maiores e mais poderosas criações da arte constituem enigmas ainda não resolvidos pela nossa compreensão.
Sentimos-nos cheios de admiração reverente por elas e as admiramos, mas somos incapazes de dizer o que representam para nós. A estátua de mármore de Moisés, da autoria de Michelangelo, situada na igreja de San Pietro, em Roma, nunca uma peça de estatuária me causou impressão mais forte do que ela. Quantas vezes tentei suportar o irado desprezo do olhar do herói. Às vezes saí tímida e cuidadosamente da semi-obscuridade do interior, como se eu próprio pertencesse à turba sobre a qual seus olhos estão voltados. A turba que não pode prender-se a nenhuma convicção, que não tem nem fé nem paciência e que se rejubila ao reconquistar seus ilusórios ídolos. O que é interessante, né, que ele vai narrando nessa visita que ele busca? Primeiro, a posição que ele se coloca. Freud, um cientista, um pesquisador, um homem que, de alguma forma, explica os fenômenos psíquicos, um homem que escreveu um livro, A Interpretação dos Sonhos, para buscar os significados dos sonhos. Ele se coloca diante dessa estátua, ele diz: sinto-me desarmado, não sei dizer por que ela está exercendo sobre mim esse domínio, essa atração. Ele se sente totalmente dominado, rendido pela obra, que retira ele de uma posição de mestria, de mestre, de conhecedor, que lhe era uma posição habitual. Essa experiência de fascínio, de sedução que a obra de arte pode promover, ela só é possível com que uma psicanalista francesa, que eu gosto muito, enfim, que se chama Monique Schneider, ela chama que para o Freud ter narrado essa experiência estética desta forma, é porque há na experimentação o que a Monique Schneider chama de um consentimento à dor. Ou seja, a fruição tem como contrapartida necessária uma atitude de consentimento à dor. Ou seja, trata-se de uma experiência de dor, porque a estátua passa a ser um objeto vivo, uma alteridade, um outro que provoca, que incita, que acossa, retirando, então, o sujeito de um suposto domínio que ele tem ali sobre o seu eu, ou de uma suposta relação que se pode estabelecer com a obra de arte como se fosse uma relação entre um sujeito e um objeto, numa direção só. Quando essa direção é quebrada, a gente pode, então, nessa direção, vamos dizer, de um sujeito espectador que olharia ali a obra de arte, quando essa relação é quebrada, é que a gente pode dizer, não, a experiência estética é também, nessa experiência da fruição, do provar, do experimentar, ela é também um consentimento à dor. Quando você fala da estátua de Moisés com relação a Freud, eu gostaria de saber se há uma relação, por exemplo, o terapeuta. Esteticamente, ele sente prazer, ou pela parte emocional, pelaquilo que aquela paciente está trazendo, ou pela parte física mesmo. E, ao mesmo tempo, vem a dor, porque ele não pode sentir isso. Se existe uma relação ou não. Com certeza, Assim, essa relação que você está fazendo é ótima, porque justamente isso tudo que eu falei, da experiência estética, está presente também na experiência clínica. Ou seja, o terapeuta ele não deve se colocar como um cientista, um explicador, um professor, um mestre que vai dizer ao outro o que é melhor para ele, que vai desvendar os mistérios da vida do outro. Essa quebra que eu falei, na fruição
estética, ela também essa quebra entre um sujeito que conhece um objeto que é conhecido, né, que seria um padrão típico, vamos dizer, da ciência moderna, ela também tem que ser quebrada numa relação terapêutica, né? Quem é sujeito e quem é objeto é permeável, é transitável. Da forma que eu falei ali, né, da experiência estética, como ser uma experiência de sensibilidade e não uma experiência de conhecimento racional ou de explicação do que se passa com o outro, a relação terapêutica também, né? Ela se faz em uma relação que ora um é o sujeito, outro é o objeto, ora o outro é o objeto, e aí já não importa mais quem é que está decifrando, quem é que está desvendando os mistérios do inconsciente, não um analista que seria o grande desvendador, como se ele fosse ali um explicador do que está acontecendo com o outro, né? Da mesma forma que a obra interpela aquele que a olha, o paciente interpela o tempo inteiro o analista, né? E ele tem que se permitir essa permeabilidade, essa posição de desarmamento, né? Para receber, para ser interpelado e permitir que o próprio sonhador chegue às suas conclusões, porque senão você está ocupando um lugar de mestre, de professor, e não permitindo que aquela pessoa crie o seu jeito, a sua saída. Cada caminho será construído, né? E ele só pode ser construído pelo próprio sonhador. Eu estou usando aqui sonhador para falar do paciente, porque eu gosto dessa imagem do Freud, né? Quem interpreta o seu sonho é o próprio sonhador. Mas eu acho que você fez uma relação bastante importante, né? Desse lugar de se deixar, né, ser permeado pelo fascínio da obra e se deixar ser permeado pela dor do seu paciente, né? Nesse sentido de que você, para poder, né, fazer uma clínica, você precisa se colocar desarmado, né? Se chegar ali armado, aí não acontece nada. Quando a dor e o prazer se configuram como masoquismo, eles podem revelar diversas facetas da nossa personalidade. Por exemplo, alguém que teme a solidão e o desamparo, ou mesmo alguém que encontra na posição de vítima uma maneira de chamar a atenção. Bom, a terceira noção que eu propus, né, para vocês seria a noção de masoquismo, noção central na teoria freudiana, uma noção que toca fundo nessas questões que a gente está falando aqui, né, entre o prazer e a dor. A noção de masoquismo, ela é bastante importante para a clínica. Por que ela é importante para a clínica? Porque muitas vezes a gente observa na clínica que o paciente não quer melhorar, que ele tem um apego ao seu sofrimento, que aquele sofrimento lhe traz, por mais paradoxal que isso possa parecer, que aquele sofrimento lhe traz uma certa zona de conforto. O sofrimento pode estar servindo para que ele seja um mártir, por exemplo, para que ele possa internamente se sentir um forte, uma certa superioridade que o sofrimento pode trazer, no sentido de que eu atravesso isso tudo, eu atravesso essas dores, né? Uma ideia de que, de alguma forma, o sofrimento pode trazer o que o Freud chamou de ganhos secundários. E é um manejo clínico importante você ter na clínica essa ideia, né, de quando o paciente está querendo mais se apegar ao sofrimento do que se livrar do sofrimento. Esse sofrimento pode lhe estar sendo, por exemplo, possível de ganhar mais atenção do outro, de fazer queixas para o outro, de se colocar numa posição de vítima, por exemplo, e muitas vezes não querer sair dessa posição, porque essa posição dá ali, como eu falei,
uma certa zona de conforto. Então, é uma questão bastante clínica, essa questão do masoquismo, e toca fundo, né, essa presença da dor na clínica, essa presença da dor e do prazer. O masoquismo é a dor e o prazer que acontece sob a forma de violência contra a própria pessoa. O sadismo é a dor e o prazer que acontece sob a forma de violência contra uma outra pessoa. Em ambos, você tem presente sempre dor e prazer, né? Tanto no masoquismo quanto no sadismo. O termo masoquismo foi cunhado no século XIX por um psiquiatra, Krafft Ebing, que escreveu um livro, Psicopatia Sexualis, que é um verdadeiro compêndio assim, de terminologias e nomes, enfim, que o Krafft Ebing esquadrinhou ali no livro. O Freud vai descrever 3 tipos de masoquismo: o masoquismo erógeno, o masoquismo feminino e o masoquismo moral. O masoquismo erógeno é um pouco similar àquele corpo erógeno, né, com algumas diferenças, aquele corpo erógeno que eu estava falando para vocês. Ou seja, o masoquismo erógeno, ele é a própria condição da excitação de ter, ao mesmo tempo, prazer e dor, né? Ele fala, a dor está na base da excitação, e isso é o masoquismo erógeno. O masoquismo feminino seria quando o sujeito se coloca num lugar de servidão ou humilhação frente ao outro. Seria mais um masoquismo à la Sacher-Masoch mesmo, a gente poderia dizer que seria esse masoquismo feminino, né? De alguma forma, ele é bastante materializado nas relações com o outro e, mais especificamente, com o par amoroso, nas relações amorosas, onde uma pessoa se oferece à outra para se colocar num lugar de servidão, de humilhação e, às vezes, até, enfim, de maltrato mesmo, de cenários, né, onde a violência pode acontecer, mas não necessariamente, né? A posição de humilhação e servidão já é uma posição masoquista. O que a gente fala na psicanálise é que esse masoquismo ele tem, às vezes, uma função de proteger o sujeito, né? Incrível, né? O masoquismo proteger, mas o sujeito se oferece numa posição de servidão por medo do abandono, por medo da solidão, por medo do próprio desamparo, né? Quer dizer, a servidão como um medo da perda de proteção, como um medo de poder viver a dor do desamparo, ou seja, uma certa balança que o psiquismo faz, que eu prefiro a dor da humilhação e da servidão do que a dor terrível também, né, da solidão, do desamparo. O masoquismo moral, ele já é um outro modo de masoquismo. Ele não é encenado nas relações amorosas, mas nos grupos sociais. Esse masoquismo foi chamado de masoquismo social. É aquele sujeito que ele não é servil ao outro exatamente, mas ele é servil às regras, às condutas sociais, ao mundo da moral, aos códigos. Quer dizer, uma posição de servidão face a um outro maior, né? Não é o outro ali do par, do parceiro, das relações humanas entre as pessoas, mas ao outro das regras sociais, dos códigos sociais. É um sujeito, então, obediente às regras, mas que se torna, até por isso, desvitalizado, perde a sua criatividade, acaba ficando empobrecido no campo da criatividade pela enorme obediência ao campo das condutas morais e sociais. O masoquista moral, ele sofre daquilo que o Lacan falou, que ele sofre uma pressão de um superego que é muito feroz, de um superego que ele tem que obedecer ali
o tempo todo, que fica ali lhe acossando, né, e pressionando, lhe dando ordens que ele tem que obedecer. Quando Freud está falando em masoquismo moral, não é? Quer dizer, é um imperativo de um superego muito forte. E se nós podemos pensar aí naquilo que a Hannah Arendt, nesse filme que está sendo tão comentado, no julgamento do Eichmann lá, que era um burocrata que não era um monstro, mas ele obedecia os procedimentos da ordem e as ordens que ele recebia. Se nós podemos ligar essas duas coisas, quer dizer, esse conceito de banalidade do mal, não é? Era um burocrata que aceita a ordem, e o conceito de masoquismo moral. Eu acho que você fez uma ótima relação, né, onde essa burocracia promove o masoquismo social para chegar a esse ponto, né? Ele era um burocrata, ele não era um monstro. Isso é que chocou a Hannah Arendt, na verdade, né? Mas eu acho que você fez uma ótima relação, que é isso mesmo, né? O atendimento às ordens acima de qualquer ética, né? De qualquer projeto de desejo, de erotismo ou de criação. Hannah Arendt acompanhou o julgamento do oficial Eichmann, acusado de crimes contra a humanidade nos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. A constatação de Arendt foi que Eichmann comportava-se como um burocrata, alguém que estava apenas cumprindo ordens sem ter a percepção do mal que praticava. No filme, a gente vai vendo a Hannah Arendt ficando perplexa com a cara sem sal, vamos dizer assim, do Eichmann, né? E o interessante do filme é eles realmente passarem... Pouco erótica, pouco erógena. Pouco erótica, desvitalizada, obedecendo às ordens, né? E ela vai ficando incomodada com aquilo e achando que aquilo é muito mais um fenômeno social, né, do que, né, um fenômeno mais amplo do que exatamente aquilo que o julgamento estava promovendo ali, né? Quando o promotor pergunta: se você descobrisse que o seu pai é um traidor, você mataria o seu pai? E aí o Eichmann responde: se ficasse realmente provado que o meu pai era um traidor, eu mataria, né? Ao que o juiz retruca: mas não ficou provado que todos aqueles judeus eram traidores. Então, né? E aí ele diz: mas eu estava recebendo ordens. Ich habe den Befehl gehabt, ob sie nun getötet wurden oder nicht, musste durchgeführt werden. Ist auf dem administrativen Wege erledigt worden. Ich habe nur ein Teilchen dafür zu erledigen gehabt. Die anderen Teilchen, die notwendig waren, bis so ein Transport rollte, haben die verschiedenen anderen Stellen gehabt. Aí foi ótimo realmente ser o filme do Eichmann, porque a gente, olhando ele, vê, né, a desvitalização. Depois, quando ela está descendo a escada, que o amigo dela fala: ah, você está chocada, mas não fique não, porque eles são todos monstros. E aí ela responde: não, eu estou chocada porque ele não tem, né, ele não se apresenta como um monstro. Isso é que deu a criação. Ele não era pensante, ele perdeu a humanidade, né? Ele estava ali, ele era uma máquina, ele não pensava. Is the evil committed by nobodies that I have called the banality of evil. O interessante nesses vários modos de masoquismo é justamente um dos itens
dessa palestra, que é pensar em modos diversos de lidar com a dor. Cada um desses modos de masoquismo seriam modos distintos de lidar com a dor. A gente pode dizer que o masoquismo erógeno seria um modo mais criativo, esse modo ligado ao corpo erógeno. O masoquismo feminino e o masoquismo moral, a gente pode dizer que são modos mais empobrecidos, mais doentios, mais desvitalizados, né? Onde essa questão da servidão e da humilhação está muito colocada. De alguma forma, no masoquismo erógeno, apesar do termo ser o mesmo, ser o termo masoquismo, essa tensão inerente à excitação, essa conjunção da dor e do prazer, o masoquismo erógeno, ele encena ali o encontro entre Eros e Thanatos, o encontro entre pulsão de vida e pulsão de morte, que são outras noções também bastante importantes. Eros e Thanatos são duas pulsões que estão sempre travando uma luta. Uma hora uma ganha um pouco, outra hora a outra ganha mais. A pulsão de vida busca a união. A pulsão de morte, ela promove rupturas, ela irrompe, ela muitas vezes destrói, outras vezes não, ela só rompe. Essa balança, esse equilíbrio tênue, né, esse ritmo vacilante que o Freud chama, é inerente ao próprio psiquismo. É um equilíbrio tênue onde o psiquismo vai, então, né, por um lado, encontrar a satisfação que busca, mas, por outro, tendo sempre que se deparar, então, com a dor psíquica e encontrar o modo que cada um precisa encontrar o seu, cada um terá o seu jeito, né, de encontrar o modo de lidar com a dor psíquica. A dor, queira ou não, faz parte da vida, assim como a alegria e o prazer. É interessante perceber quando e de que forma estes sentimentos coabitam dentro de nós. A dor pode se transformar em força. Que destino queremos dar para a nossa dor? Até o próximo programa. Mas sempre que eu falo de princípio do prazer e princípio da realidade, eu penso na função do educador. A pulsão de vida e a pulsão de morte estão sempre ali. Como que Freud montou esse paradigma? Para mim, isso aí, ele foi muito científico nisso, ele tinha métricas para isso.